Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Eu sou Vera Garcia do blog Deficiente Ciente e hoje eu vou trazer para vocês 3 matérias que saíram em 3 sites diferentes falando sobre os carros e falando assim sobre os carros no cenário mundial. Então, como é que tá a situação dos carros? O que vai acontecer daqui para frente, né? Em 2023, assim, qual é o futuro, né, desses carros, tanto carro popular como os outros carros aí, os outros carros mais caros. Eu achei interessante porque a gente pode ver aí como é que vai ser o futuro do mercado de carros para pessoa com deficiência, né? A partir daí dá pra gente analisar e imaginar como é que vai ser lá na frente, uma vez que a gente já tá tendo aí nossos direitos retirados. Então eu achei bem legal essas matérias, uma é do site Olhar Digital, a outra é do Motorwall e a outra é do site Autopapo, tá? E essas 3 matérias são do mês de março, acho que 2 são do dia 8 e uma é do dia 9 agora de março. Então elas são assim, na verdade são recentes, né, desse mês ainda. Então a primeira matéria que eu vou mostrar para vocês é do Olhar Digital, então dá uma olhadinha. Eu fiz um resumo, eu peguei assim trechos importantes aí dessas matérias, bem importantes, e também achei interessante porque uma matéria está conectada com a outra. Vocês vão ver só na hora que eu começar a fazer a leitura. Vou deixar aí os links desses 3 sites abaixo aqui da descrição desse vídeo, tá? Porque aí vocês vão ler com calma e dá para ler a matéria inteirinha. Eu vou pegar os trechos assim mais importantes, tá? Então vamos lá, gente, vamos lá com a primeira matéria. A primeira matéria diz: afinal, quando os preços dos carros vão voltar ao normal? Analistas da indústria respondem. Aí eles dizem, não é só no Brasil, os preços dos carros dispararam nos últimos 2 anos, quer dizer, no mundo inteiro. Veículos de todos os tipos e idades agora são significativamente mais caros do que eram antes da chegada da Covid, causando preocupação se a era do carro popular acabou para sempre e carro vai voltar a ser exclusividade da elite, como não são há mais de um século nos Estados Unidos e há muitas décadas também no Brasil. Então aqui eles estão levantando uma questão. Será que esse problema todo aí que está causando o carro popular vai acabar para sempre e vai voltar a ser exclusividade da elite? Aí ele dá um resumo aqui dos índices de preços, né, ao consumidor, e ele diz o que as pessoas pagaram por seus veículos aumentaram 12,2% para veículos novos em janeiro de 2022, em comparação com o mês de 2021. Enquanto isso, o preço dos carros usados voltou vertiginosamente em 40,5%. No Brasil, segundo dados da Anfávia, houve um aumento de 18% nos novos em 2021 e 22% para os usados. Aí ele levanta essa questão, carro agora é luxo. Segundo os analistas, a pandemia Covid-19, a continuada escassez de chips iniciada pela pandemia é ainda o fator principal a justificar preços altos. Mas agora soma-se a isso a guerra que está ocorrendo na Ucrânia. Então, pessoal, primeiro, né, a justificativa da alta dos preços dos carros por causa da pandemia, da falta dos semicondutores e outras coisas. Agora, para aumentar mais ainda o valor dos carros, né, junto aí com uma pandemia, que na verdade já nem é mais assim, né, tanto, o problema da guerra. Então, para aumentar mais os preços dos carros. Vamos vendo aí, vamos ver. A Covid-19 impactou na produção normal dos chips de silício. Tais componentes, por sua vez, são os que configuram uma míriade de processadores que controlam desde os controles do motor de um veículo até o sistema de infoentretenimento e a potência, e a quantidade de chips necessária para que seja retomada, tal. Então, eles estão falando aqui do problema da falta de chips de silício, né? Que até hoje, tá aqui, ó, e a quantidade de chips necessária para que seja retomada uma produção maior não deve ser alcançada em breve. Carro está virando luxo também por um círculo vicioso. As vendas e a produção estão em queda e carros se tornam mais caros porque há menos oferta e economia em escala. Então, as montadoras compensam no preço. É claro, né, gente? Elas não podem perder, né? Nós podemos, mas eles não.
Com isso, as vendas caem mais ainda, alimentando o processo de elitização dos carros. Na semana, o CEO Stellantis Carlos Tavares disse ter esperado que os problemas no mercado continuem elevando os custos, muito devido ao aumento da inflação e outros problemas da cadeia de suprimentos relacionados à pandemia, mas também que há um sério risco de carros se tornarem inacessíveis à classe média. Então vocês estão vendo aí que não foi só uma pessoa, né? Não foi só um especialista que está falando sobre isso. Já de início do texto eles já falaram e carro vai voltar a ser exclusividade da elite. Depois mais abaixo, alimentando o processo de elitização dos carros. E esse Stellantis disse que há um sério risco de carros se tornarem inacessíveis à classe média. Olha quanta repetição, né? Quanta repetição que teve sobre essa elitização dos carros. Continuando aqui, cenário não muito promissor. Aí tem o vice-presidente sênior e diretor de ciência de dados da Black Book, né? Especializada canadense em dados e análises. Aí ele disse aqui que estamos começando tão alto que não vamos chegar ao nível pré-Covid em nenhum outro momento no futuro próximo. Vocês viram isso? Bem forte, né? Ele diz que nos próximos 3, 4 ou talvez 5 anos, provavelmente o cenário será de estoque limitado e isso manterá os preços elevados. Então vamos ver aí por que será que estão limitando, né, esses estoques. Stephanie Brinley, analista principal da IHS Markit, eu vou deixar um trecho aqui acima e vou continuar. Stephanie Brinley, analista principal da IHS Markit, ela disse que essa estabilidade de veículos novos sendo produzidos em volume suficiente para atender a demanda pode ocorrer daqui a 2 anos. Estamos falando do final de 2023, início de 2024, e aí ela disse que hoje é uma nítida escassez de novos veículos. E de acordo com ela, o cenário atual fez com que fabricantes de carros e revendedores vissem em uma situação de estoque mais enxuta uma oportunidade mais lucrativa. Provavelmente veremos revendedores portando menos estoque. Então, gente, eles estão fazendo aí um carro que tem mais tecnologia, com mais acessórios, né? Para atender mais uma classe que tem mais dinheiro, né? Uma elite. E enquanto isso, a classe assim média, né? Classe mais média, classe mais pobre, então por isso que eles estão falando de elitização de carros, vai ficar sem o carro popular. Porque aí eles descobriram aqui, né, que se eles venderem carros, como eu acabei de falar, com mais tecnologia, o carro ali mais robusto, vão atender essa classe e eles disseram que eles ganham muito mais atendendo essa classe do que atendendo uma classe popular. Triste isso, né? Muito triste. E ela continua aqui. O que não podemos prever são eventos externos, afirma a analista que lembra das ocorrências nos últimos 3 anos. Indo nessa linha, podemos citar a guerra na Ucrânia, que exigiu às fabricantes uma espécie de redução na produção. Fora que as mudanças geopolíticas, que envolvem questões como retaliação das fabricantes de carros contra a Rússia, também tornam o cenário automobilístico mais delicado. Então, agora, né, também como eu disse para vocês, além do problema da pandemia, agora também, eles estão dizendo aqui, tem um problema da guerra. A esperança não vem dos usados. Aí tem o economista sênior da americana Cox Automotive, ele disse que o efeito dominó da escassez de chips deve prevalecer nos próximos anos. Ele falou que também não vê um futuro muito próximo para os usados. O economista lembra da diferença entre os 17 milhões de veículos comercializados em média nos Estados Unidos até o final de 2019 e os 14,5 milhões de 2020 e os 14,9 milhões de 2021. No Brasil, pela Anfávia, houve uma queda de mais de 20% entre 2022 e 2021. Essa demanda não atendida está agora no mercado de carros usados. E aí ele continua, o economista. Ele diz que o volume de carros usados disponíveis no mercado em 2023 e 2024 será menor, por consequência óbvia da menor produção. Lembra que eles estão produzindo menos para atender a elite.
Continuando, isso significa preços bem altos nesse segmento por pelo menos mais 2 anos. Enfim, a resposta à pergunta de quantos carros vão voltar a custar o que a gente estava acostumado a vida inteira é: puxe uma cadeira para esperar, porque a previsão é próximo 30 de fevereiro às 26h30, ou seja, nunca, né? No melhor caso, dá para despiorar um pouco e no longo prazo, disse ele. Vocês viram, gente? Que situação? Olha que situação cada vez mais complicada. Aí ele deu um conselho. Se serve de conselho para aqueles que estão interessados em comprar um veículo, o analista Sam diz que é necessário planejar com antecedência, esperar alguns meses, descobrir o que você quer, ir a um revendedor e recomendá-lo de fábrica. Além disso, é importante lembrar que o carro usado do comprador de um carro novo também está com seu preço alto, o que pode ajudar em casos de negociação. Pelo menos uma coisa positiva, né, gente? Não basta tanta coisa negativa por aqui. Vamos agora para a segunda matéria. A segunda matéria, né, que eu falei aqui para vocês, é do Motor UOL. Aí ele diz aqui: o mercado brasileiro de automóveis e comerciais leves ficou estagnado em 2021 e começou 2022 com o pior volume de vendas em 17 anos no primeiro bimestre. Mas nem isso ou a pequena redução de IPI são capazes de trazer os preços para baixo. Sustentados por custos em elevação, maior inclusão de tecnologia e pela estratégia dos fabricantes de vender menos por muito mais, focando na produção e lançamentos de modelos cada vez mais caros, os preços dos carros no Brasil seguem nas alturas. Ou seja, os preços aqui no Brasil, né, dos carros, não vai abaixar de jeito nenhum, pelo contrário, né, vai subir aí cada vez mais. E eles viram que isso daqui é uma forma de eles lucrarem, né? Depois eu vou dar um exemplo aqui da Volkswagen, vocês vão ver o lucro que a Volkswagen teve. Ao invés, por exemplo, de apostar em carro popular, tá apostando em carro com uma tecnologia maior, tá vendendo aí, no caso, aí para as pessoas, né? Para uma elite. Então, eles estão ganhando mais. Então, eles já viram aí que agora o objetivo deles é focar nisso daí. E deixar a gente aí, né, a ver navios. Porque é assim, né, gente? Como eu sempre digo aqui, né? A corda sempre arrebenta do lado mais fraco. Infelizmente, né? Infelizmente. Vamos continuar. Acompanhamento da Jato Dynamics mostra que o preço médio de venda de um automóvel no Brasil subiu quase 30% entre 2020 e 2021 para 112 mil. E em fevereiro passado já tinha avançado quase 20 mil para 131,3 mil. Olhando mais atrás, esse valor era de 71 mil em 2017. Quer dizer, uma elástica progressão de 60 mil reais em apenas 5 anos, gente. Depois ele fala aí sobre os outros países, né? Que eu vou deixar o link aí para vocês lerem a matéria completa. Continuando aqui, ele fala assim: além do repasse da inflação, dos aumentos dos custos e recomposição da margem de lucro, as montadoras estão lançando modelos mais caros, né? Como a gente acabou de falar. Essa combinação de fatores puxa os valores médios para o alto. Agora, olha o exemplo da Volkswagen. Vendendo menos, Volkswagen lucra mais. Após o forte impacto da pandemia nas vendas de veículos em 2020 e 2021, combinando com a falta de componentes eletrônicos que fez a produção rodar abaixo da demanda, todas as montadoras no mundo todo, adotaram a estratégia de compensar a queda dos volumes com a oferta de carros mais caros e lucrativos. Estão vendo aí, gente? E essa daqui é outra matéria, hein? Não é por outra razão que mesmo com fortes ventos contrários da economia e da cadeia de suprimentos, os fabricantes vêm reportando lucros recordes. Estão ganhando bastante, né? Muito. A Volkswagen é um exemplo bem acabado dessa estratégia. Duramente afetada pela falta de chips em 2021, eles começam a chorar, né? Dizendo aqui que eles perderam muito, que as vendas globais recuaram 3,5% comparadas ao volume de 2020. Aí fala o tombo aí que eles tiveram no Brasil, que eu nem vou terminar de ler, que tem muita coisa. Eles dizem aqui: vendendo no mundo todo 100 mil carros a menos do que em 2020,
A Volkswagen não perdeu não, gente. Ela aumentou, pelo contrário, ela aumentou em 453% seu lucro operacional, que somou aí 2,5 bilhões de dólares, tá vendo? Então eles viram aí que a estratégia, né? A estratégia é compensar a queda dos volumes com a oferta de carros mais caros e lucrativos. Então apostar nos carros mais caros e lucrativos, né? E as pessoas classe média, pessoas as pessoas com condição de financeira menor, problema deles, né? Pra gente, acho que sobrou aí, como o Sol disse, uma bicicleta, né? Agora, gente, vamos ver a terceira matéria. Conflitos na Ucrânia podem intensificar a escassez mundial de chips semicondutores. E vocês viram no início aí da primeira matéria, que falou assim que já tem problema de silício, né? Mas agora tem mais probleminha aí vindo pela frente. Dá uma olhada. Especialistas alertam para a possível segunda onda de escassez de chips semicondutores em momento em que as fabricantes mal superaram a primeira. A invasão da Rússia na Ucrânia tem impactado negativamente o setor automotivo de diferentes formas. Alta no barril do petróleo, fabricantes anunciando a suspensão das atividades de suas fábricas e agora uma possível segunda fase da crise dos chips semicondutores. Olha aí, gente. Já está tudo formado aí para aumentar mais ainda o preço dos carros, né? A primeira escassez, acentuada pela pandemia do novo coronavírus, nem chegou ao fim e especialistas preveem que a guerra no leste europeu resulte em uma nova falta dos componentes necessários para a eletrônica dos veículos. Isso porque a Ucrânia é responsável por aproximadamente 70% da produção mundial de néon, gás necessário para a fabricação dos chips semicondutores. As fabricantes de chips dos Estados Unidos, por exemplo, dependem quase inteiramente do gás laser da Ucrânia e da Rússia. Olha aí, gente. Segundo Carla Bailo, CEO do Centro de Pesquisa Automotiva, é claro que as pessoas procurarão fontes alternativas de néon o mais rápido possível, mas isso não é algo que pode ser facilmente substituído. Eventualmente, se os semicondutores não vierem, estaremos de volta ao ponto em que estávamos no ano passado. Que notícia boa, hein? Contudo, de acordo com especialistas, o impacto não será sentido de forma imediata. Afinal, as fabricantes de chips semicondutores se prepararam para eventuais imprevistos e acumularam meses de estoque de néon. No entanto, à medida que a guerra se estende, a nova crise fica cada vez mais próxima de se tornar realidade. E mesmo com o fim da guerra, o cenário também não se torna dos mais favoráveis, pois o néon da Ucrânia é produzido como subproduto de fabricação de aço de origem russa. Vixe, tá vendo aí? Escassez pode não ser apenas nos chips semicondutores. A Rússia ainda é um grande produtor de paládio, um importante componente presente nos catalisadores dos carros e atende 1/3 da demanda global com sua produção. Meu Deus, olha isso, gente. Além das paralisações em fábricas, a guerra resultou na diminuição do fornecimento de chicotes elétricos, que também tiveram sua produção interrompida. Estudiosos preveem que o conflito pode afetar toda a Europa Oriental e toda a produção automotiva esteja em risco no futuro próximo. Então, pessoal, como vocês estão vendo aí, o futuro nada promissor, né? Nada promissor. O cenário aí automobilístico, enfim, né? Acho que o cenário em geral, né? Em geral. A gente, lógico, nunca a gente pode perder a esperança. Nunca a gente pode perder a esperança de nada. Mas eu só tô querendo trazer isso para vocês, pra gente pensar, né? Futuramente. Se eles já estão falando isso, se eles já estão aqui cantando a bola, né? Do que vai acontecer lá na frente, então é bom a gente ficar de olho e se preparar, né? Se preparar. Inclusive, teve um especialista que ele deu algumas dicas aqui, preocupada no sentido da gente, né? Pessoas com deficiência, porque se a gente está aí perdendo os nossos direitos assim aos poucos, então o que vai ser daqui a um tempo, como eu disse no vídeo passado, em 2023? Ou esse ano, não sei, né? Dependendo de tudo desse problema dessa guerra que está acontecendo aí, a gente não sabe o que vai causar, né? Os estragos que isso vai causar, porque isso é um efeito dominó, né? Vai afetando todo mundo, todos, o mundo inteiro. E então por isso que é legal assim seguir até as dicas, né? Daquele especialista, quem tem interesse em comprar um carro, pensar bem,
procurar até uma montadora que você sabe que o tempo, assim, o prazo de entrega do carro não vai demorar muito, né? Para depois você comprar um carro e o ano que vem só receber esse carro, né? Pela dificuldade que já estão avisando aqui, ó, né? Esse problema agora do problema de silício, problema paládio e outros problemas mais aí, principalmente dos semicondutores. Então isso aí é bom para a gente ficar assim em alerta, né? É bom para ficar em alerta. Eu queria que vocês fizessem os comentários de vocês. Antes que eu me esqueça, só para lembrar, o carro mais barato aqui no Brasil, ele tá custando R$ 60.900, que é o Mobi Like, parece, Mobi Like. O mais barato é um carro que custa R$ 60.900. E da forma como eles estão falando que os carros vão aumentar mais os preços, então onde vai parar isso? Onde vai parar isso, né, gente? Então vai ficar tá ficando cada vez assim mais difícil, né? Então a gente não pode perder a esperança, né? Não pode perder a esperança, mas conhecimento nunca é demais, né, gente? A gente saber das coisas com antecedência, a gente já se prepara antes, tá? Porque conhecimento é poder, né? Espero aí que essas informações aí possam ajudar vocês de alguma maneira. Gostaria muito que vocês escrevessem, colocassem aí nos comentários o que vocês estão achando também. Quem ainda não se inscreveu no canal, não esqueça aí de se inscrever. Um abraço para vocês. Vou deixar uns vídeos aqui, olha, que está relacionado aqui com esse vídeo de hoje. Um abraço para vocês e até o próximo vídeo.